Bem-vindos e bem-vindas a mais um Cappuccino Pod. Estamos aqui para falar sobre um assunto muito pertinente da cultura mórmon, né? Missão de tempo integral. E eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial. Ela é minha amiga, assim, de muitos anos. Brenda. Bem-vinda, amiga. Oi, obrigada. E aí, vamos dar início, então, a esse tópico, né, que é a missão. Primeiro, eu quero que você se apresente muito brevemente, assim, e conte um pouco de o porquê que você quis ir para uma missão, como foi, assim, receber o chamado, como você se sentiu, enfim. E aí eu vou te fazendo as perguntas e a gente vai seguindo. Tá bom. Então, eu sou a Brenda, eu nasci a segunda geração da igreja, né? Os meus pais foram convertidos para a igreja quando eles eram adolescentes, e aí, quando eu nasci, a minha família já frequentava a igreja assiduamente, né? Então, eu cresci na igreja. Nunca tive uma fase menos ativa na igreja, né, de adolescência, nem nada disso. Meus pais sempre foram muito firmes e eu sempre fui muito firme na igreja. E aí, como você disse, é um assunto inevitável de se falar quando se fala na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a missão, né? Fala bastante na igreja sobre como é um mandamento para os rapazes. E eu cresci ouvindo isso, cresci com os missionários em casa. Eu tenho fotos minhas de pequenininha, os meus pais e o almoço dos missionários americanos no Brasil, que era um evento, né? Ainda mais ali nos anos 90, começo dos anos 2000, a cultura americana era assim, endeusada. Meu Deus, um gringo. Um gringo vem na minha casa, deixa eu me arrumar. Deixa eu limpar a casa, fazer sobremesa. E assim, os brasileiros têm muito prazer, né? Os membros do Brasil têm muito prazer em receber os missionários para almoço. É um evento. Sim. Era um evento. Inclusive, até na minha família tinha algumas críticas sobre, porque, por exemplo, a minha avó fazia tipo uma super refeição com sobremesa, tudo, igual você tá falando. E pra família, tipo, arroz, feijão e carne, tá ligado? Não, eu já ouvi falar de famílias que, né, deixavam de comer para dar de comer para os missionários. Era realmente uma honra para os membros. E eu ouso dizer que é uma coisa de países mais humildes, viu? Como Brasil, Filipinas, ali na América do Sul, porque aqui nos Estados Unidos os missionários não almoçam com os membros. Eu moro nos Estados Unidos. É importante ressaltar que agora você está nos Estados Unidos. Eu não moro mais no Brasil faz 6 anos. Mas então, aqui eles não almoçam na casa dos membros. Às vezes eles conseguem marcar um jantar com os membros. Mas também não é algo que eles contam como é no Brasil. Sim, que aqui tem até calendário, né? Calendário, é isso. E, tipo, lá no México também. Não pode dar. E quando a irmã não pode dar o almoço, dava dinheiro, eu lembro, né? De já ter visto na minha ala acontecer, e aconteceu comigo quando eu servi missão. Então, eu servi missão de 2014 a 2015. Foi um pouco depois da onda grande de missionários, depois que o presidente Thomas S. Monson mudou a idade. Eu fui ali, não foi na primeira leva, eu acho que eu fui mais na segunda leva dos missionários que foram com essa idade reduzida. Mas a maioria dos missionários eram da idade que podia ir, 18 para os rapazes e 19 para as moças, né? Enfim, como eu cresci com os missionários sempre em volta dos missionários e tudo mais, eu sempre admirei. Quase não tinha sisters, né? Ainda mais ali, quando eu lembro de crianças, sister. Era bem raro. Raramente a gente via. Isso, e depois da mudança, foi muito mais sister para a missão. Foi um boom, né?
Tipo, Foi. todas as meninas queriam ir e foram. Tanto que eu e você fomos um dos casos, assim, vários, né? E eu lembro de quando eu tá nas moças, é uma pergunta que às vezes me faziam: ah, você vai querer ir pra missão? E eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, mais ou menos. E aí eu falava assim: ah, sim, quando eu tiver com 21, eu quero ir, mas não sei se eu não casar antes. Olha as ideias. Se eu não Sim. casar antes. Eu não casar antes com quantos Porque anos? pra mim. 19? Não, pra mim, o casamento vinha primeiro, né? Como a gente é ensinada. A gente é ensinado assim. Que o casamento é prioridade. Então, pra mim, a missão, ela era meio que num segundo plano, mas Coisa eu queria secundária. muito. Eu queria muito. E aí trocou a idade, eu falei, não, trocou a idade, então é isso aí, eu vou. E eu quero ir. Eu lembro que eu e você, a gente chorou, fez um escândalo no dia que o presidente Nossa, é mó mico, inclusive, todo mundo olhando pra nossa cara a gente chorando lá, igual duas idiotas. A gente foi pra missão, meu Deus! Mas foi assim, marcante, né? Porque Foi, mulher, era um sonho. E a gente tinha essa expectativa muito alta. Porque, poxa, com 21 anos, era tarde. Na tarde. Nossa cabeça, era tarde a gente ir pra missão. A gente já tá velha. Voltar com 23 anos. Nossa, eu vou casar com 20 e quantos? Meu Deus, eu vou ficar pra titia. E tem que casar, e tem que casar. Enfim. Sim. Tanto que se você namorasse com algum missionário retornado, já falavam, e essa nem vai pra missão, que ela vai casar. Sim. Porque eles voltavam da missão com sangue nos olhos pra casar, entendeu? Era meio não, né? Era uma pressão forte para as meninas casarem, né? Muito forte. Você se sentiu pressionada a ir para a missão em algum momento? Não, nunca senti. Eu fui porque eu quis. Eu fui porque eu acreditava. Eu acreditava que era o melhor uso do meu tempo naquela época. Eu lembro de estar no 3º ano e todos os meus colegas de classe estavam bem focados no vestibular, né? Fazendo cursinho, estudando pra caramba. E eu estudava numa escola que era muito competitiva com relação a essa coisa de vestibular e tudo mais. E eu lembro que eu ficava assim, eu não vou entrar nessa pilha porque o meu foco é missão. Eu repetia isso como mantra. Eu não vou me matar de estudar, não vou fazer cursinho agora, porque o meu foco é a missão. E daí eu lembro que eu fiz o Enem, eu passei e consegui uma bolsa 100%, né, pelo ProUni. E aí eu lembro que eu cheguei aí para Campinas para fazer faculdade lá. E eu não estava conseguindo me ajustar morando longe da minha família, foi muito difícil. E aí eu lembro que nos dias difíceis eu ficava, por que eu tô aqui? Eu quero ir pra missão, eu nem quero continuar a faculdade. Nem quero estudar. Eu nem sei se eu vou conseguir manter a minha bolsa para depois que eu voltar da missão, né? Porque o ProUni você tem que renovar todo ano. E a missão das mulheres de 18 meses, né? Então eu nem sabia se eu ia conseguir manter aquela bolsa. E era uma escola super boa, né? A faculdade era muito boa. E tanto que os meus pais me deram super apoio para eu ir e tudo mais. Mas eu ficava nessa pilha que eu queria servir missão. Voltei para casa, arrumei um emprego para comprar coisas para ir para onde? Para essa bendita dessa missão. que tinha uma expectativa muito alta. Muito né? alta. Você tinha uma expectativa muito alta sobre a missão. Eu sempre via os missionários assim num nível acima, um nível elevado de santidade, de dedicação, de esforço. Sempre vi. Eu nunca conseguia ver os missionários como fubecas, assim, eu sei que tinha, e eu já tinha tido contato com alguns que você ficava, esse elder, essa sister aí, enfim, mas na minha cabeça, eles eram a total exceção, porque a regra era santidade, era ali pau a pau com Jesus e Deus, e segura na mão de um, segura na mão do outro. Não, eu não posso falar nada, porque pra mim era igual. Ai, derrubei meu telefone. Desculpa. Então, eu derrubei meu telefone. Não, mas nem ouvi. Então, aí eu comecei a trabalhar e mandei o chamado. E na época que eu mandei,
mano, não sei quem foi pro Japão, não sei quem tava indo pra Argentina, não sei quem. E aí você fica, onde mandares irei, Senhor, aonde mandares irei, Senhor, aonde mandares irei, Senhor, certo? A gente não pode... Tinha né, esse mantra, né? mantra. E assim, você se chegasse para algum lugar que você não fosse muito, assim, adepta, né? A esse lugar, sei lá. Mas era aquilo, você tinha que aceitar, porque aonde mandares irei. Não, é isso e é aí. importante que ser membro da igreja, eles te dão resposta para absolutamente tudo. Tudo tem um Tudo. propósito, tudo acontece porque o Senhor está por trás de tudo que acontece e nada é administrativo. Não, não, não. Não. Nada é Tudo é financeiro. revelação. Imagina. Tudo é revelação de Deus. De Então, Deus. você não pode questionar, não pode nem se sentir mal, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu abri meu chamado, fui servir aonde? Em Campinas. E eu lembro de ter sido um choque, porque eu tinha saído de lá, né? Eu estava na faculdade, então eu já estava meio traumatizada com aquela região, porque eu fui muito infeliz ali. Foi os meus primeiros traços de depressão. Nossa, eu nem tinha pensado nisso, você acredita? Foi um trauma muito grande para mim. lembrava. Eu associei a cidade àqueles sentimentos muito depressivos, de muita solidão, de ter voltado para casa dos meus pais, de certa forma me sentindo um fracasso, porque eu não terminei a faculdade, eu voltei porque eu não estava aguentando, eu não aguentei a pressão. Sim. E aí eu fui mandada para servir justo ali. E aí eu ouvi bastante coisas do tipo, nossa, Deus tem um propósito para você naquela área, porque olha, você vai voltar para lá e tudo mais. E eu assim, nossa, 10 de 10, aonde mandaria okay. Senhor. E por eu dentro, lembro que eu chorava Sim. muito. Eu chorei muito no dia que eu abri o meu chamado. E eu fiquei muito mal. E a minha mãe sempre falou assim para mim, se você não quiser ir, não vai. Se você não tá sendo forçada, não faça o que você não quer. Eu falava, mas eu sempre quis, cara, eu sempre desejei isso daqui. Também pensei que Deus estivesse querendo me ensinar uma lição. Eu devo ser muito soberba. Eu devo ser muito orgulhosa. Então Deus tá tentando me fazer ser mais humilde e tal. E eu lembro que até uma vez o meu pai sentou comigo e falou assim, eu sei que você não tá muito feliz, né, com o lugar que você foi chamada para servir, mas pensa no profeta Jonas, que ele foi mandado também para uma área que ele não quis servir. E o Senhor fez de tudo para ele estar lá, né? Até foi engolido por um peixe grande, né? Como fala na Bíblia, enfim. E eu lembro que aquilo me deu uma força, sabe? Meu pai conseguindo usar as escrituras. Eu achei, assim, genial do meu pai usar as escrituras para me confortar e tudo mais. Usar o profeta Jonas, né? Isso foi muito legal dos seus pais, né? Que eles realmente não colocaram essa pressão, porque querendo ou não, se você fala assim, eu não vou por causa do lugar, nossa, que vergonha, né? É uma vergonha você é algo inimpensável. Você só não vai para missão se você sofreu um acidente. Se alguma desgraça acontece. É muito grande, você não vai. Sim. E ainda vão questionar a sua, como que chama em português? Que idiota. Como que fala? Sua virtude, sua... Dignidade. Ainda vão questionar sua dignidade se você não for. Como assim? Ela não ia para missão? Exatamente. Aconteceu alguma coisa. Alguma coisa fez que ela não fosse. Muita pressão. Não dos meus pais, eu diria, mas do geral. Do entorno, né? Uma pressão. Isso. Pô, eu abri o meu chamado numa live do Facebook. Todo mundo sabia, né? Naquela época o Facebook era muito grande, então todo mundo sabia que eu ia para missão, todo mundo sabia que eu ia para Campinas e todo mundo sabia quando, sabe? Não era um segredo. Não foi em segredo, até porque tava também naquela modinha de abrir o chamado em live, abrir o chamado e colocar vídeo, né? Não era uma coisa privada. Né? Nunca hoje foi, em dia, né? Hoje em dia eu acho que as pessoas estão meio que privando mais, assim, mas ainda assim é bem público. Mas eu vejo uma diferença daquela época, assim, acho que foi pelo boom
de status muito grande, né? Nossa, ela vai sim. ser de missão, caraca, que Sim. dedicação ao evangelho, a Jesus e tudo Isso mais. era mais status, né, Bre? Porque Era muito, muito. era uma forma da pessoa se autoafirmar dentro da igreja. Sim. Eu vejo assim, porque eu tinha desejo, mas eu via que você tinha um desejo muito mais, assim, muito maior do que o meu. E tanto que a gente tem a mesma idade, mas você arrumou as coisas muito rápido. Eu ainda demorei 1 ano. Depois de você, eu fui 1 ano. Depois, é verdade. Depois. Então, eu fui do nosso grupo de amizade, eu fui a primeira aí. Você foi a primeira, você era muito assim, fervorosa e tal, e eu também, nossa, eu super admirava. Não que eu não admire, né, mas nessa questão assim de nossa, de fiel e tal, a igreja, nossa, você era tipo. Tanto que você tinha um mega status, né? Na Sim, igreja. meus pais também, né? Sim. Estavam sempre em todas as atividades e tudo mais. E foi muito rápido, Andresa. Eu abri o meu chamado, eu tive 4 semanas para entrar no CTM. Foi muito rápido. Foi muito porque, rápido. como eu não tinha que fazer nenhuma papelada, eu acho que eles colocaram a data de entrada no CTM para o mais próximo que seria humanamente possível, né? Sim, sim. E quando você tem 18 anos, você não tem tanta coisa assim para organizar, né? Né? Não é igual, por exemplo, um casal que precisa decidir se organizar, que se vai fazer casa, planejar. Enfim. E eu tava lá, 4 semanas depois eu entrei no CTM, 1 semana depois de eu fazer 19 anos. 1 semana depois. Eu entrei no CTM, Como acho foi o que 13 choque? de março. Como foi essa experiência no CTM? Vamos falar disso, assim. Você com o olhar de hoje, como é que foi a experiência no CTM? Foi muito tóxica. Eu lembro de entrar no CTM, já estava atrasada porque deu um problema. A minha mãe passou mal a noite anterior a eu entrar ao CTM e ela passou a noite no hospital e ela queria me levar, então eu fiquei esperando ela voltar do hospital com meu pai pra a gente ir. E você dormiu em casa aquela noite, você lembra? Eu fui com vocês. Isso. E aí a minha mãe passou mal, então eu entrei no CTM atrasada, né? Que tem o horário que você vai entrar. Eu entrei atrasada, então eu já tinha começado ali a reunião dos missionários, né? E aí eu fui apresentada para minha companheira de CTM, que inclusive tenho contato até hoje, é maravilhosa, a Sister Nunes. E ali começou, né? É uma reunião atrás da outra, um treinamento atrás do outro, e aqui você vai encontrar santidade, e aqui é uma preparação para entrar no campo, o campo está pronto, o campo está pronto, o campo está pronto, né? Ai. Se eu soubesse antes, eu tinha feito aula de fazendeira, porque o campo estava pronto, e quem não estava era eu. Exatamente isso. Acho que dentro do CTM tem acho que muito mais do que fora, obviamente, tem uma pressão muito grande da santidade, né? Que pronto, ali chegou ali, pronto, você não é mais você. Acabou você. Eles tiram tudo que te remete à sua própria identidade. Eles te tiram o seu estilo de roupa. Tem que usar os elders, principalmente. Calça social, camisa social branca, gravata não pode ser fina, tem que ser a gravata no padrão lá certinha, plaquinha e paletó, né? Tanto que os elders são muito mais fáceis de identificar na rua do que a sister. As sisters ainda tem um jeito de você colocar ali um pouco da sua identidade na roupa, mas assim, bem pouco, né? Bem pouco. Hoje em dia, eles também aprovaram calça, né? Agora... Isso, mas enfim, foi muito mais por uma coisa de saúde do que eles de saúde, do que modificar como os missionários se aparentam. Mas enfim, eles te tiram o seu estilo, eles te tiram os seus gostos, né, de relação à música, filme, livros, eles tiram seu nome, você não vai mais ser chamada de Brenda. A partir de agora, você se apresenta como Sister Aquino. E você representa você mesma? Não, você representa Jesus Cristo e a Igreja de Jesus Cristo. Então, eles te pegam ali
É completamente assim, desorientador, porque você tem ali, você tá no começo da fase adulta, 18, 19 anos, né? A transição da adolescência para a fase adulta. Você ia começar a conhecer mais sobre a sua personalidade ali. E é bem ali que você entra na missão, onde você entra num molde. Né? Você escuta esse tipo de música, você veste esse tipo de roupa, não pode ter unhas chamativas, não pode ter cortes de cabelo chamativos, nem brincos chamativos, tudo tem que ser muito recatado, tudo tem que ser muito sóbrio. Era isso que falava no manual, né? Sobriedade. E ali no CTM é pau a pau, né? Muita reunião, muito treinamento. Você não tem tempo, né, de pensar em mais nada ali dentro também. Não, eu lembro de brincar lá no meu distrito que a gente se sentia numa prisão, só que prisioneiro de prisão normal tem banho de sol, nem isso a gente tinha. A gente brincava. Meu Deus. Senhor amado. Nem banho de sol a gente tinha. Era assim. E eu lembro de começar a sentir uma coisa muito estranha ali, de começar a me sentir um pouco pressionada, né? Eu lembro muito claramente de estar numa das reuniões lá do CTM, que é um teatro. E assistindo aquele teatro, o jeito como eles estavam apresentando e tudo mais, eu lembro de ter vindo um pensamento assim: nossa, mas isso daqui não é um pouco doutrinário demais? Endoctrinamento? Não sei nem como fala. Doutrinação. Não é muita doutrinação isso daqui? E aí eu lembro de automaticamente já me sentir péssima. Nossa, como que eu tô fazendo isso? Você não pode questionar nada, né? Nossa, esse é o meu homem natural, e o homem natural é inimigo de Deus. Eu não posso pensar isso. Aí começa. Vai para a primeira área, treinada. Muda, tá começando a se acostumar com uma área, transferência. Tá começando a se acostumar com uma companheira, outra companheira. E aí eu lembro de o meu momento de banho ser um momento que eu conseguia tirar para chorar, para viver um luto que eu não sabia que luto que eu estava vivendo. Ah, mas é que grandioso, né? Você deixou sua família para trás, seus amigos, suas redes sociais, porque querendo ou não, a gente sacrifica, foi da fase que a rede social, nessa era tudo, né? A gente viu crescendo, a gente viu o início da rede social. Sim. A gente viu todas as fases do Instagram. E aí também era um vício, né? Então tinha que deixar para trás. E aí eu lembro de não conseguir me sentir confortável de falar com ninguém sobre esse luto que eu tava vivendo. E aí eu tirava o meu momento do banho para chorar, cara. Eu chorava muito, chorava demais. Nossa. E aí eu acordava às 6h30 e uma sensação de inequação, sabe? Me senti sempre inadequada. Que não pertencia ali. Isso, mas tentando, né? Não, porque se eu melhorar nessa regra, eu vou começar a sentir mais o espírito. Sempre assim, né? Coisa, né? É sempre assim, né? É assim, eu acho que eu não tô me sentindo bem porque eu estou sendo desobediente nisso. Isso, porque na missão a gente fala sobre obediência com exatidão. Ou seja, obediência 100% do tempo a 100% das regras. Daí sim você vai sentir o espírito, vai converter pessoas, vai tocar o coração vai batizar. das pessoas, você vai batizar, você vai ter os seus números vão aumentar, né? Porque tem essa pressão por números na missão. No domingo que era o dia que os meus líderes ligavam para pegar os números semanais dos indicadores chaves, né? Número de lição com membro, número de pesquisadores na igreja. Aí era um terror. Chegava mais ou menos a hora da nossa área receber ligação, vamos se dizer assim, eles iam ligar mais ou menos 5h20 da tarde. 5 horas, eu começava a ter taquicardia, suar, tremer, passar mal e ficar assim, calma, tá tudo bem, eles não estão contra mim. Eu tinha que ficar me lembrando, eles não estão, a gente não tá de opostos. A gente tá do lado, a gente tá todo mundo se ajudando, eles não estão contra mim, eles não estão contra mim. Mas o telefone tocava, já era assim, cara, um terror. Aí você passava, Sisters, pode passar os números. Aí era
0 batismos, 0 confirmações, 2 na igreja. Sim. Aí, né? Então você passava em listinha 002, aí 6, sei lá, não lembro Sim. mais a ordem certa. Contatos do dia. Aí na minha área era tipo 50 contatos que a gente tinha que fazer no dia. Às vezes eu não tava bem. Cara, eu na minha TPM, na missão, eu não queria falar com ninguém. As pessoas passavam por mim reto na rua, eu queria mais que passasse reto. Se eu tivesse que falar com alguém ali e eu não queria falar com aquela pessoa, sério, eu só fazia pelo número. Às vezes eu nem pegava o endereço, era só me apresentar que eu era missionária. E só para ter o número, entendeu? Aí no final do dia ainda não batia 50. Aí eles iam lá e perguntavam: o que você pode fazer amanhã para ter 50? Ai, eu queria morrer com essa pergunta. Eu queria morrer. Às vezes a gente tinha uma semana que era uma semana muito ruim. Nada dava certo, você planejava, os compromissos caíam, né? Como a gente chamava, caíam os compromissos, não davam certo. E aí você passava aqueles números que você já sabia que não estavam muito legais. Já sabia que não estava muito legal. Aí o seu líder ia lá e perguntavam: Sister, o que você acha que você pode fazer para melhorar tal coisa? E você já ali dando sangue, suor e lágrimas, e você falava: ai, não sei, talvez jejuar mais. Nossa, mano, o meu primeiro jejum na missão, eu quase fui ver Jesus pessoalmente. Aquele sol, você acredita que eu também? Aquele sol no interior de São Paulo, um calor de 35 graus, sem água, sem comida, e andando o dia inteiro, acordando de manhã, fazendo exercício, estudando. Eu sei que eu cheguei na casa da irmã branca, me tremendo, passando mal. Mas a minha companheira jurava que era isso que estava faltando para a gente encontrar os eleitos do Senhor, porque o campo está pronto. Quem não está pronto é a gente. E eu lembro que o meu primeiro jejum na missão foi assim, uma coisa tão torturante que eu falava: Senhor, E eu lembro que eu ficava repetindo: o homem natural é inimigo de Deus, o homem natural é inimigo de Deus. Eu preciso buscar essa coisa a mais, essa coisa a mais, essa coisa a mais. Nunca chegava. Não importava o que eu fazia. Não importava nunca era boa o suficiente. Sim. E aí eu lembro de assistir reunião de distrito, reunião de zona, reunião de missão lá, aquelas... sei lá, nem lembro mais como que chamava a reunião de missão que o presidente falava, e busquem o Senhor, busquem Jesus, e eu falava: esse Jesus não existe para mim, cara, esse Jesus não tá, para mim, ele não tá ali. E aí eu comecei, e eu prestava o meu testemunho, e eu acreditava tanto que os meus pesquisadores podiam ser perdoados das falhas dele, e que Jesus amava eles, mas eu não conseguia de jeito nenhum acessar esse amor e esse perdão. Sim. Eu não conseguia, porque eu estava constantemente ouvindo o que você pode melhorar, o que você pode melhorar, como você pode andar a segunda milha, e a terceira, e a quarta, e a quinta. E eu lembro de uma vez ter falado isso, eu já estava no final da missão. Eu virei para uma sister e falei: se eu soubesse que eu estava vindo para cá para me sentir culpada 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu nunca teria vindo. Nossa, pesado. Isso foi um choque para ela, porque ela estava começando também, e ela compartilhou isso. Ela: nossa, sister, eu não sinto que eu tô bem. Eu falei: ninguém tá. Tá todo mundo doente. Tá todo mundo fingindo que tá, né? Tá todo mundo fingindo que tá bem, mas na real, eu acho que ninguém fica bem nessa situação. Andressa, a nossa geração que voltou da missão, várias pessoas, né, foram direto para processos terapêuticos, tiveram que entrar em remédio para ansiedade e depressão, várias. Olha, a nossa geração, eu arrisco dizer que mais da metade hoje em dia está afastada da igreja. Eu acho, eu acredito fielmente que se eu não tivesse ido para a missão, eu ainda estaria na igreja. Eu perdi o meu testemunho da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, Mormon. Eu perdi meu testemunho na missão. Foi, assim, um divisor
divisor de águas. Existe a Brenda antes da missão e a Brenda depois da missão. Depois. E a Brenda depois da missão nunca mais conseguiu acessar essa espiritualidade, nunca mais se sentiu confortável na igreja, teve muitos traumas com relação a líderes. Eu fui assediada na missão por um conselheiro de aula na minha última área, sabe? Tive que ficar ouvindo comentários do tipo: ai, sister, agora que você tá voltando, agora é casar. Ou seja, nunca tava o suficiente. Eu ia ter que sair de um programa da igreja para entrar em outro. Eu saí do status missionária para ter que entrar no status esposa. E do status esposa, eu tinha que ir pro status de mãe. E do status de mãe, entendeu? Nunca existe pro status de mãe, você ia ter que ir pro status e assim, sempre com chamado. É muito engraçado isso, porque hoje em dia, quando às vezes o meu presidente de missão me manda mensagem no Messenger e tal, né? Ele é americano. E ele sempre pergunta as mesmas coisas. E ele sempre pergunta: o que você e o seu esposo estão fazendo na igreja? Quais são os seus chamados? E da última vez eu falei... se você estiver agregando ali para a comunidade. Exatamente. Se você não está agregando, você pouco importa. Você pouco importa. E aí eu fui e falei assim, nessa última vez eu falei: nós não temos nenhum chamado. Aí ele questionou, ele falou: por que vocês não estão servindo? E aí eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei tão pasma com essa pergunta, porque ele poderia ter perguntado de tantas outras coisas sobre a minha vida. Como tantas tá outras filha? coisas. Exato. Como que tá a sua vida de mãe? Como que tá? E assim, ele pergunta, mas é sempre primeiro o que você tá fazendo na igreja. Como que você tá contribuindo para a igreja? E assim, maravilhoso que ele ainda te manda mensagem. Os meus presidentes da missão, que eu tive 2, depois que foram embora, contato praticamente zero. Nunca mais. E nem faço questão. Não, sim. Eu acho que aquelas pessoas que não estão para agregar e não estão para pelo menos dar uma palavra de amor, né? De tipo, acolhimento pra gente. Eu acho que essas pessoas, acho que elas não merecem ficar mais na nossa vida. Porque elas só cobram. Sabe assim? Então, é muito difícil. Agora, eu tenho uma outra pergunta pra você sobre a questão de ser de São Paulo e ter servido em Campinas. Como que foi isso pra você, assim, na missão? Porque eu lembro de ter ouvido já você dizer que sim, tiveram muitas piadinhas e tudo mais. Você veio aqui, vai lá na sua casa almoçar, coisas do tipo, né? Como que isso fez você ver a sua missão? Porque eu também lembro que tinha uma expectativa muito grande de você ir para fora do Brasil. Todo mundo falava disso. Olha, a Brenda, ela é tão maravilhosa, e ela fala inglês, ela vai para fora do Brasil. E aí chegou Campinas, pá. Como que foi isso? Então, foi um choque de primeira. Eu me senti muito mal. Eu senti aquela coisa de Deus estar tentando me ensinar uma lição, porque eu estava orgulhosa e ele queria me tirar da minha soberba, né? Então, eu senti muito isso. Daí, quando eu fui... Pro campo mesmo. Eu servi em lugares que eu nunca tinha ido. Então, para mim, aquele lugar era tão novo quanto se eu estivesse no Japão, sabe? Sem a cultura, mas o que eu quero dizer é que aquele lugar era tão novo quanto, entendeu? E aí eu só lembrava mesmo quando eu escutava a piada dos membros ou faziam algum comentário. Nossa, sister, você aqui de São Paulo, hahaha, pode passar o período em casa. Daí teve uma fase da missão que isso não me incomodava mais. Já não te abalava mais. Mas assim, antes de ir foi muito doloroso, porque eu me sentia mal por estar triste de não gostar do lugar que eu tava, que eu fui chamada. Eu me sentia mal por isso, eu me sentia... Senhor, eu realmente me desculpa, Deus, por eu estar me sentindo assim,
né? Então, assim, a igreja ela é tão alienadora, o jeito de viver, a cultura mormon é tão alienadora que você não pode sentir o que você está sentindo. Nunca. Você não pode sentir luxúria, você não pode sentir tesão por ninguém. Você não pode sentir tristeza por onde você foi chamado, porque, né, na missão, tranque seus corações. Você não pode achar ninguém bonito, não pode pensar nada fora da pureza, santidade da Virgem Maria. Eu vou pro inferno. Ah, amiga, pelo amor de Deus, né? Adolescente com os hormônios à flor da pele, gente. Um monte de elder sister novinho, uma galera diferente e tal. Você não pode nem ter um crush, não pode ter um crushzinho, sabe? E se você tem um crush, ai, Senhor, me perdoa, Pai, eu sou... Não, era uma tortura psicológica gigantesca, muito principalmente das minhas companheiras que tinham mais tempo do que eu. E aí, teve uma vez que eu só comentei, nossa, aquele elder é lindo, né? Aí a minha companheira... Sister, isso não é coisa que se fala. Hermana, né? Hermana. Isso não é coisa que se fale. Tipo, calma, eu só tô falando pra você. Eu não tô falando pra ninguém. Eu não tenho nenhum membro. Eu não vou me jogar nos braços dele, tirar minha blusa. Eu vou beijar a boca dele, entendeu? Eu só tô falando pra você, calma. Mas assim, por ter acontecido, assim, né? Às vezes você ouvia, não sei quem quebrou a lei da castidade na missão. Nossa, é quase Judas, crucifica, de cabeça pra baixo. Né? Isso mesmo. Enfim, e aí você tomava aquilo. É interessante porque, assim, eu aprendi a não confiar em mim mesma. Porque eu era sempre falha, então eu não posso confiar em mim. Eu não podia dar a brecha para absolutamente nada, porque se eu desse brecha, eu ia engravidar. Sei lá, eu não sei. Você ia engravidar na missão. Eu ia matar alguém. Se eu quebrasse essa regra, eu ia ser presa, porque, sei lá. Mano, nossa, são tantas... acho que são tantas camadas que não dá nem pra gente enumerar todas aqui. E aí, quando você voltou, como foi o tratamento dos líderes, das pessoas? Ai, eu ri pra não chorar. Pior do que ir é voltar. Ninguém te prepara para voltar do campo missionário. Ninguém te prepara. A minha mãe... Nossa, eu amo a minha mãe de paixão. Mas eu voltei destruída. Eu voltei completamente depressiva, com crise de ansiedade. Eu voltei completamente arisca. Eu não podia fazer nada, eu não podia pensar nada, eu não podia confiar em mim mesma, eu não podia sair com os meus amigos. Eu tava completamente, assim, traumatizada. E aí, começou a afetar o meu relacionamento familiar. Eu não tava feliz de voltar para casa, porque finalmente eu tava tão moldada à missão que eu já não sabia mais. Você já não cabia. Você já não cabia numa sociedade, né? Exatamente. Eu tive que começar a terapia e eu lembro de falar uma vez para minha terapeuta, quando eu voltei, que eu me sentia uma peça de quebra-cabeça que não encaixava em nenhum lugar. Eu já não era mais missionária, eu já não era mais a mesma filha que os meus pais estavam esperando, eu já não era mais a mesma amiga, já não tinha mais os mesmos amigos, porque eles ou estavam na missão ou estavam voltando e estavam tão perdidos quanto eu. Eu já não sabia mais do que eu gostava, eu não sabia mais como me vestir, eu não sabia mais como conversar, eu não sabia mais como socializar, completamente perdida. E ainda com uma pressão gigantesca para casar, para voltar a estudar, porque agora sim, vai estudar e vai agora casar, você tem que e vai trabalhar. Não, agora corre, você tá atrasada. Isso, exatamente. Agora você tem que estudar o dobro, porque todo esse tempo que você ficou lá, era para você estar estudando e era para você ter uma formação agora. Me sentia totalmente atrasada em relação aos meus amigos da igreja, me sentia atrasada com relação aos meus amigos da escola, porque eles já estavam no seu 3º, 4º ano de faculdade, e completamente detached, completamente fora do contexto social. Eu não conseguia mais me sentir bem na minha aula, eu não conseguia mais me sentir bem
com os meus amigos, eu não conseguia mais me sentir bem com um namorado, porque agora a pressão é muito grande para casar, e ele também... E você não pode também passar dos não pode limites. transar, Não pode transar, você não pode... Não pode sentir nada. tesão, não pode, não pode, porque Você não pode dar beijo apaixonado, né? Isso. Que também e aí é eu uma saía, relação. mano, como é que eu saí de não poder nem dar beijinho de bochecha, abraçar um homem pra namorar, com toda essa vontade que eu tinha, que eu não sabia de onde que saia esse fogo. E aonde enfiar o fogo também, né? Porque... Deixa pra lá. Amiga, foi muito difícil. E aí eu me sentia mal. Pela minha dignidade, eu já não me sentia mais digna, porque eu tinha dado beijos apaixonados no meu namorado. Então agora a gente tem que casar. E aí não deu certo. Aí foi um desastre. A minha volta da missão foi um desastre. Foi um desastre para mim, foi um desastre para os meus pais, foi um desastre para os líderes da igreja. Foi, assim, completamente desastroso. Eu não consegui me colocar em nenhum lugar, eu não conseguia me encontrar com ninguém, eu falava e eu não sentia que eu conseguia transmitir o que eu estava realmente sentindo, e eu não sentia que ninguém estava me ouvindo. Sim. E foi aí que eu comecei a passar a não me sentir bem indo nos domingos da igreja e tudo mais. E aí eu fui tentando levar com a barriga por um tempo, tentei frequentar o templo, mas não me sentia digna, porque eu já tinha beijado o fulano de tal, e tinha sentido coisas que eu nunca tinha sentido antes, então nem no templo eu já me sentia bem. Falava com o bispo e sentia mais... Ou seja, sempre algo também com a dignidade. Nunca digno o suficiente, né? Para receber bênção. Sempre indigna. Eu tô me sentindo assim porque... Será que eu servi uma missão boa? Por que eu não tô sendo abençoada agora? Eu sempre ouvi dizer que depois da missão eu ia ver as coisas melhoram. E nunca fluía. E eu me sentia presa, e eu me sentia mal, eu me sentia triste. Ia para terapia, não conseguia realmente me expressar na terapia também, porque eu tinha muito medo da minha terapeuta tentar me convencer a sair da igreja. Olha porque só, no que final loucura. Eu sabia o que estava me fazendo mal. A igreja estava me fazendo muito mal. E eu tinha medo de ser sincera com a minha terapeuta, porque eu queria proteger a igreja. Antes de me proteger, antes de cuidar de mim, eu cuidava da imagem da igreja, da terapia. Nossa. E eu tentava convencer ela que a igreja era a única coisa que estava sendo boa na minha vida. E ela tentava me fazer enxergar que era a coisa que estava me tirando a paz. Exatamente. Aí me perguntaram recentemente: Brenda, você saiu da igreja, você está mais feliz? Não, eu não estou mais feliz, eu estou mais autêntica, eu sou mais eu vivo com mais autenticidade, eu faço as minhas escolhas e às vezes as minhas escolhas são muito erradas, cara, eu erro demais. Sim. E tudo bem, não é? Tudo bem. E eu sofro as consequências, sabe? E a gente sofre as consequências, exatamente. Isso. Só que hoje eu me sinto muito mais agente da minha vida do que uma pessoa que sofre a ação. Eu sou mais ativa na minha própria vida. Você é a protagonista da sua vida e não a igreja, né? Porque quando a gente põe a igreja em primeiro lugar, quem é o personagem principal da nossa história é a igreja. É a igreja, é as atividades da igreja. A nossa família fica em segundo lugar, nós ficamos em segundo lugar. Por mais que a gente queira fazer, às vezes, as coisas... Cara, eu também já deixei de fazer 1 milhão de coisas por causa da igreja, porque eu sempre coloquei a igreja em primeiro lugar, né? Esses anos de loucura, de inércia, eu sempre colocava tudo da igreja em primeiro lugar. E eu acredito que isso foi muito prejudicial para minha saúde mental e para quem estava ao meu redor também. Sim. E eu vejo julgamentos hoje de membros da igreja, e é muito bizarro ver que eu já fiz parte desses julgamentos, porque eu também julgava. Sim. Eu também tinha medo de me associar com pessoas que não eram da igreja, porque eles iam me convencer a me afastar. É um medo tão grande de se afastar, né? Por que será? Sim. Por que será que as pessoas... É o medo de você... eu acho que é aquilo de... você vai estar seguindo o plano de Satanás, né? Porque já que você não está na igreja,
Se você não tá na igreja, você tá contra a igreja, entendeu? Uhum. Acho que é mais ou menos isso. Então, a gente fica com esse medo de sair da igreja e a nossa vida dá uma reviravolta tão grande, dá tudo errado e a gente começar a perder privilégios. Tem essa também. A gente perde muito privilégio quando a gente é autêntico. Quando a gente começa a tomar as rédeas da nossa própria vida, a gente começa a perder essa ilusão de privilégio, porque privilégio, na realidade, a gente não tem nenhum dentro da igreja. A gente tem ali os ensinamentos e tudo mais, que ok, super legal, mas a gente tem essa falsa ilusão de que nós somos os maiorais, nós somos os super privilegiados, nós somos os xodozinhos de Deus, que nós estamos na única igreja verdadeira, né? E se a gente vai contra isso, a gente vai ser punido se a gente não ficar dentro da igreja, se a gente não seguir a risca, nós vamos ser punidos por esse Deus que pune e que ele vai acabar com a gente. Não só que pune, mas também que não vai poder te proteger se você não fizer o que você foi dito para fazer, né? Você tá fora da proteção do evangelho, das leis. Enfim, é essa coisa de tirar sua autenticidade, a sua autonomia de escolha, né? Eu senti muito isso. Que eu senti que sempre tinha alguém cuidando de mim. Se não eram os meus pais, eram os meus líderes da missão. Se não é os líderes da missão, é o meu marido. Se não é o meu marido, é o meu presidente estaca, presidente de sei lá o quê. Nunca é você. Você nunca pode fazer o que você quer de verdade, né? E aí é que tá. Bom, pra gente finalizar, eu queria que você, depois de tudo isso, né, que a gente falou sobre os pontos negativos, coisas negativas, teve alguma coisa de bom que você tirou dessa experiência? Da missão? Teve algo de bom. Eu acho que eu nunca vou me arrepender das pessoas que eu conheci. Muito bom. Tiveram pessoas que eu não vou manter, Isso não é mantive na minha vida. Teve pessoas que eu não mantive na minha vida, mas que existem pessoas hoje que eu tenho contato, que eu conheço, que são minhas amigas, que são pessoas que eu tenho em alta estima, que eu conheci porque eu servi missão. Então, eu não me arrependo das pessoas que eu conheci na missão. Nunca vou me arrepender disso. Isso é muito legal. E eu também acho que é porque a igreja, ela é sobre as pessoas, né? E às vezes a gente esquece disso. Que a igreja são as pessoas. E às vezes, quando a gente fala, mas eu não quero ir na igreja porque eu não me sinto bem, é porque as pessoas fazem a igreja. E também a gente precisa também pensar que, poxa, essas pessoas que não estão, às vezes, nos agradando, estão cumprindo ali com a norma, né, e que querem ser as certinhas, as mais ali, elas estão dentro dessa caixa também, né, assim como a gente esteve. E elas sentem a pressão que a gente sente também. Exatamente. Só que tem gente que é melhor em mascarar sentimentos e né? Tem gente que é muito melhor em fingir do que outros. Exatamente. Que legal, que bom. Fiquei muito feliz de bater esse papo com você. Acho que vai ajudar muita gente que se sente dessa forma, né? Ou se sentiu. Lembrando aqui que eu sou muito a favor das pessoas que sentem acho que é isso que a gente falta mais, assim, a gente frisar dentro da igreja aqui. As pessoas precisam ouvir elas mesmas, elas precisam cuidar de si mesmas, cuidar dos sentimentos delas. Porque no final de tudo isso, é isso que conta, né? São os sentimentos, são as nossas experiências que vão contar lá na frente. E se a gente não tem boas experiências, obviamente a gente vai cair em traumas e a gente pode acarretar uma depressão. Igual você disse, tanta coisa pode acontecer, ansiedade,
A gente pode evitar tudo isso sendo quem nós somos, né? Sendo pessoas autênticas. Poxa, mas o que o fulaninho vai falar? Dane-se, né? Dane-se. A gente precisa viver o hoje e o agora. Porque eu acredito que Deus é isso. Deus deu essa vida aqui pra gente poder viver. E eu acho que a gente precisa apoiar mais que a gente viva sem pensar no que o outro vai dizer, né? E sem pensar nesses status que a igreja tenta, de uma forma ou de outra, impor, né? Tipo, você fez isso, você vai ser o bonzão. Você não fez, você vai estar fora do convênio, porque você não é merecedor, né? Dessas bênçãos. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação. Amei. Obrigada. Amei mesmo. Você quer falar mais alguma coisa? Quer Não, deixar obrigada algum pelo recado? convite. Foi divertido. Que bom. Um pouco traumático relembrar algumas coisas, mas é isso. A gente precisa falar, né? Para que também não vire tabu. E é isso, Bre. Muito obrigada por tudo. E